Esse vídeo aqui vai tratar de um assunto relacionado ao HCIA Datacom, ou Huawei Certified ICT Associated. Então, falar um pouco sobre a minha experiência ao realizar esse curso da empresa Huawei. Então, o que são essas certificações da Huawei? Primeiro, é uma empresa fabricante de soluções na área de redes, telecomunicações e TI em geral, fundada em 1987 na China. Para a formação de técnicos existem nessas certificações, não só da Huawei, mas de diversas empresas. Algumas certificações possuem níveis de complexidade e pertencem a uma trilha de formação. Então, por exemplo, esse aqui é o primeiro curso, HCIA Datacom, mas tem o HCIP Datacom e o HCIE Datacom. Então seriam níveis aqui, seriam níveis do mais básico até o nível de engenheiro aqui, onde vem a ser esse E, certo? Então tem aqui um organograma mostrando essa trilha, de certificações. Então essa caixinha Datacom aqui é o que mais se encaixa na parte de redes, de forma mais genérica. E depois os níveis, Certified Associated, Professional e o Expert. Tem outros, outras caixinhas aí, mas meu foco é em Datacom. Ainda sobre as certificações, o curso oficial para certificação. Então, diferenciar uma coisa, Uma coisa é o curso oficial, a outra coisa é a certificação. Certificação é uma prova. Certo? Isso aqui é só uma prova. Isso aqui é um curso preparatório para a prova. Esse HCIA, ele é similar ao Cisco CCNA. Cisco Certified Network Associated. A empresa Cisco possui um programa de formação consolidado e é a referência para as demais empresas. E o nome da Cisco aqui é o Cisco Network Academy. Então está distribuído no mundo inteiro. É um curso referência. E outros fabricantes seguiram essa mesma linha. Mas em todos os casos, o objetivo é formar pessoas capacitadas para atuar no mercado na área de redes de computadores. E, obviamente, de preferência, utilizando as soluções do fabricante. Então, no caso da Huawei, o objetivo é todos os exemplos laboratórios, quando possível, são da própria empresa, como a Cisco faz também. Aí, só reforçando que a prova de certificação pode ser realizada sem participar de nenhum curso oficial. Entretanto, é fortemente recomendado realizar a preparação com material oficial da certificação. Por que isso aqui? Eu sou profissional na área de redes, eu trabalho há 30 anos na área de redes. Eu vou então fazer uma prova dessa certificação inicial da Cisco, CCNA, da Huawei, da Microtik, MTCIA, eu vou fazer e vou aprovar com certeza. Olha, grande parte da prova, provavelmente sim, mas para ser aprovado, tem questões específicas do fabricante em formatos específicos de prova. Por isso é importante fazer o curso oficial, ou, no mínimo, os livros, as referências oficiais para preparação para essa prova. Isso é muito comum. Eu já sei tudo. Não preciso estudar. Quanto é que custa uma prova de certificação? $100, $200, $500. Tá, e aí? Se for reprovado? Acabou, cara. Ficou $500 fora. Então, temos que ter um pouco de consciência que temos que nos preparar. Sobre o HCI Datacom, então. Esse é o curso oficial. É composto de 22 capítulos, com avaliações ao final de cada capítulo, e um exame final similar à prova de certificação.
Então são aplicados 9 laboratórios práticos. Os laboratórios não são avaliados. Por que não são avaliados? Porque demandam ou equipamentos ou uso do emulador, que não é um emulador no nível do Packet Tracer, por exemplo, bem abaixo, que é o ENSP, que é da própria Huawei. Então esse cara aqui, ele é extremamente pesado aqui, né? Por quê? Porque ele roda de forma emulada. É uma emulação, diferente do Packet Tracer, que é uma simulação. Então ele vai rodar aqui, por exemplo, esse roteador com o firmware dele ocupando aqui 512 MB de RAM. Então, nesse cenáriozinho pequeno aqui, com 3 roteadores, precisaria ter por volta aí de 1,5 GB de RAM para rodar. Imagina um cenário mais complexo, né? Apesar que os laboratórios do HCIA são relativamente simples. Mesmo assim, precisa de demanda de recursos. A estrutura dos capítulos, então, parte de uma parte inicial de fundamentos de rede, passa por modelos de referência de rede, isso aqui é genérico. Depois já começa a partir para o VRP, que é o Versatile Routing Platform. Esse cara aqui, para quem conhece o Cisco, ele é o iOS, ele é a forma de interação de comandos nos dispositivos da Huawei. Fundamentos de comutação Ethernet, trata de switching, princípios de configuração de VLAN, de spanning tree, de fazer agregação, depois parte para protocolo de camada de rede, endereçamento IP, fundamentos de roteamento, conceitos básicos de USPF, de IPv6, comunicação entre VLANs. Seguindo, entra uma parte de rede sem fio, de WLAN, princípios de configuração de ACLs, são os filtros usados em roteadores, então são firewalls, né? Na verdade, grande parte deles, né? Princípios de configuração de autenticação, contabilização e autorização, que são 3A, então para fazer autenticação de usuários, por exemplo. Uso de NAT, tradução de endereços, serviço aplicativo de rede, que trata os protocolos da camada de transporte, e camada de aplicação também, né? Uma coisa de Telnet, SSH, mas assim, vejam, é um curso básico, é um curso introdutório. Tecnologias de WAN, então de links de acesso a provedores, a parte de administração de redes, né? De operação e gerenciamento de redes, pinceladas em conceitos bem em alto nível de SDN, né? Que são redes definidas por software, e NVF, que são funções virtualizadas de rede. A parte de automação e programabilidade passa assim, bem rasteiro por uma conexão usando Python de Telnet e SSH num switch. Inclusive o código que tem no exemplo nem é funcional. Certo? E arquitetura e práticas típicas de redes de campus. Então mostra um cenário maior, como é que essas coisas se juntam, né? Como é que todos esses conceitos aí se juntam num ambiente típico de uma rede corporativa. Os laboratórios, que são opcionais, né? Mas são fortemente recomendados a serem executados. E depois o exame final. Lembrando que cada final de capítulo desses aqui tem uma prova. E essa prova ela tem que ser realizada com acertos de 100%. E se houver 3 reprovações numa prova de capítulo, tu não tem mais como fazer o exame final. É uma aberração, mas é isso aí. O ambiente do curso, ele é todo web, material PDF em português, uma tradução não muito boa. Tem material PDF em inglês também. No site existem livros gratuitos de assuntos de outros tópicos, como banco de dados, IA, bem legal. Vídeos em inglês com legendas em português. Então, cada capítulo tem um vídeo em inglês com legendas em português. São instrutores nativos chineses, né? Falando em inglês. Então, tem todo um sotaque aí. Então, as legendas fazem uma boa ajuda para entender. As avaliações. E aí tem um problema sério nas avaliações, que são erros grosseiros de tradução.
grosseiros mesmo, assim, de não entender a pergunta, que prejudicam bastante a interpretação das questões. Bastante mesmo. Certo? De olhar assim, ó, mas o que está se perguntando aqui? Não é não sei nem se a resposta tem a ver, porque eu não entendi a pergunta. Certo? E um problema, não quero usar em português. Eu não quero fazer as provas em português, eu quero fazer as provas em inglês. Não há opção para isso. Por quê? Porque tu escolhe o curso. Nesse caso aqui, esse curso eu não escolhi, certo? Eu participei de um curso do NIC-BR e ele era em português. Então não tinha opção de escolher em outro idioma. Então essa tradução não está legal. Aqui é o ambiente web, um ambiente muito bonito, certo? Mas a ideia é essa aqui. Então tem os capítulos, cada capítulo tem um vídeo, e é por aí, 1 hora. Então se pegar aqui 40 minutos, são 22 capítulos. Vídeos de 1 hora, em média, nós estamos aí com 22 horas só de vídeos. Certo? Fora os testes de cada sessão. Os testes são relativamente rápidos. E mais os laboratórios. Então a gente está falando aqui de uma carga horária necessária para fazer de forma correta. E eu não estou nem considerando aqui a leitura do material complementar. Por volta de 40 horas. É o que eu estimo aqui para se ter um bom aproveitamento desse curso. Aqui são essas sessões, esses testes de sessão intermediários. Então tu pode ter 3 tentativas em cada um. Tem que acertar tudo, certo? Para poder passar e poder seguir o curso. Então, exemplo, capítulo 5. Tentei 3 vezes aqui, não passei. Já era, acabou teu curso. É absurdo, né? Mas é isso aí. Claro que tu pode, tem a opção aqui, ó, de olhar as últimas respostas. Caso tenha errado alguma coisa, ver o que errou e poder refazer. Mas lembrando, são só 3 vezes. Então tem que fazer com bastante atenção. Muito bem. Os laboratórios. Então é recomendado o uso de dispositivos reais. Claro que ter 4 switches para montar uma rede, 3 roteadores, não é viável, certo? Só se tu trabalha em alguma empresa que tenha isso numa bancada. Se não é possível, pode ser utilizado então o emulador NSP. Só que esse emulador tem algumas restrições de funcionalidades. Então alguns comandos vistos no curso não estão disponíveis na versão do VRP desse emulador. Além de ter um consumo aí de recursos computacionais altos para cenários mais complexos. Então, pesa realmente processador e memória. Aqui são as versões dos dispositivos necessários para poder realizar os laboratórios com equipamentos reais. E aqui um exemplo de um cenário que teria que ter pelo menos aqui, por volta aí, de uns 8 GB de RAM, talvez, ou mais, para poder emular no NSP. Muito bem. Então, um resumo assim, né? O material do curso tem como objetivo apresentar as áreas de redes para iniciantes. Entretanto, aborda de forma bem superficial alguns tópicos mais complexos e atuais, né? Como SDN, NVF. Todos os exemplos são aplicados em dispositivos Huawei usando o sistema operacional VRP, o Versatile Router Platform, que é o similar ao iOS da Cisco. Então ele é bem similar. Quem conhece um pouco da interação de equipamentos da Cisco vai conseguir se achar facilmente aí no VRP. Os conceitos básicos de rede e protocolos mais comuns são tratados de forma simplificada. Isso eu achei muito simplificado. E às vezes alguns tópicos que são tópicos menos comuns, vamos dizer. Falando aqui na área de redes, na administração de redes, certo? Como conhecimento de um iniciante na área de redes. A consolidação desses conceitos básicos aqui e protocolos, na minha visão, são mais importantes do que, por exemplo, focar em
conceitos mais complexos. Certo? Mas é uma questão minha, opinião minha. Mas esses conceitos básicos são esperados, né, por ser um primeiro nível de certificação. Então ele é um curso que pode ser aproveitado, mesmo que não se pretenda usar dispositivos Huawei. Não é essa a questão. Não é um curso especialista em equipamentos Huawei. A forma de interação com o dispositivo é similar a qualquer outro fabricante. Isso aí não há problema nenhum. Conceitos fundamentais de rede não são proprietários. Por exemplo, TCP/IP é TCP/IP. VLAN é um padrão. 90% das funcionalidades dos switches são todas elas iguais em todos os switches. Então, isso tudo se aprende uma vez e se aplica em vários fabricantes diferentes. Se houver oportunidade de vocês fazerem esse curso, acredito que será uma grande oportunidade de aprendizado. Então, aqui, o certificado de conclusão. E aí aquela confusão. Isso aqui é uma certificação? Isso não é uma certificação. Isso está dizendo apenas que eu completei o curso preparatório para a certificação. A certificação demanda marcar uma prova numa unidade certificadora, tirar lá, né, obter o grau necessário para ser aprovado e aí recebe lá uma carteirinha de certificado HCIA Datacom. Aqui vale o aprendizado, certo? Não é necessário fazer a prova de certificação, mas obviamente ela é a comprovação do conhecimento. Então, até o diploma, vamos dizer assim. Então, isso aqui é a minha visão sobre o HCIA Datacom. Espero que vocês, se tiverem oportunidade de fazer esse curso, acredito que vocês vão aproveitar bastante.